Olá pessoal, professor Charles Bazanella. A aula de hoje é sobre cinética química. Nós vamos estudar esse conteúdo aí aproximadamente aí por umas 2 semanas. Então, nós vamos ter hoje a parte conceitual e vamos ver como se calcula a parte matemática da cinética química. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós temos que entender o conceito, o que seria esta nossa cinética química. A cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam, bem como a possibilidade de controlá-la, tornando a reação mais rápida ou mais lenta. Então, se a gente for já associar o primeiro parágrafo, já diz que cinética química estuda a velocidade das reações. E a gente sabe que no nosso dia a dia nós temos reações que podem ser rápidas e reações que podem ser lentas. Então, nós temos que saber como é que a gente pode influenciar nisso ou como é que a gente pode controlar isso. Ok? Então vamos lá. Essa é a ideia da cinética química. Existem reações no nosso cotidiano que são extremamente rápidas. A gente já sabe, como a explosão da nitroglicerina, também conhecida como dinamite, TNT. Já outras são muito lentas, como a reação entre o gás hidrogênio e o oxigênio, que é para a formação da água. Então nós já sabemos no nosso dia a dia que sim, nós temos essas reações. Tá? Então, por enquanto, nós temos que saber interpretar, olhar se essa reação ainda é rápida ou se essa reação é lenta. Ok. Em virtude dessas diferenças de velocidade das reações, podemos expressar o tempo em que elas ocorrem com unidades convencionais em cada caso. O que são essas unidades? São tempos que a gente determina. Como assim? Por exemplo, quando falamos de tempo que leva para se formar o petróleo, essa reação é tão lenta que usamos anos, ou alguns de seus múltiplos, como século ou milênio. Então a gente determina que essa formação que ocorre do petróleo, ela pode ocorrer em anos, em séculos ou até milênios. Isso para nós é um conceito, teoricamente, de como expressar esse tempo, ou como expressar essa velocidade. No entanto, para calcular a velocidade da explosão de certa quantidade de pólvora, uma unidade mais apropriada não seria, no caso, para anos, ou para séculos, ou para milênios. No caso da explosão da dinamite ou da pólvora, vamos dizer assim, da queima da pólvora, ela já iria durar segundos, ou em alguns dos seus submúltiplos, como o microsegundos. Então nós temos alguns conceitos a ser usado, algumas expressões, e aí já sabemos determinar que sim, nós temos reações que podem ser rápidas e reações que podem ser lentas. Então, o primeiro conceito que vocês não podem esquecer é o que é cinética química. Cinética química é o estudo da velocidade das reações e os fatores. Sabendo então que a cinética química é a velocidade da média das reações, nós podemos destacar essas velocidades de 3 formas. Elas podem ser consideradas por nós reações rápidas, reações moderadas e reações lentas. Quando a gente fala que é uma reação rápida ou também instantânea, é porque ela ocorre normalmente ali em microsegundos ou até segundos. A gente pode classificar isso daí como, por exemplo, a queima do gás de cozinha, a gente pode considerar como explosivos de fogos de artifício, e quando ocorre uma explosão de um foguete, ou uma explosão de dinamite, ou uma explosão teoricamente ali que nem está na imagem no dirigível. Tá? São muito rápidas as explosões e elas ocorrem em microsegundos. No caso de reações moderadas, são aquelas reações que ocorrem em segundos para até horas. Alguns casos levam até um dia ou um pouco mais. Mas a gente pode considerar então elas como a queima da vela, a queima do papel e o apodrecimento das frutas. Essas são consideradas para nós reações moderadas. E as reações lentas são aquelas que ocorrem do dia para questões de anos ou até séculos. Que está destacado para vocês 3 imagens, ou as 3 imagens que destacam para nós um trem enferrujado, que ele sofreu corrosão durante os anos. Nós temos ali a imagem do petróleo, para retiragem do petróleo, as perfuradoras. O petróleo em si ele pode demorar anos, ou séculos, ou até milênios, para ocorrer a sua transformação. E na última imagem nós temos ali, teoricamente, peças onde elas sofreram corrosões, ou se acabaram sofrendo alguma reação química durante essa previsão de tempos, de dias, anos ou séculos. Então, sabendo agora que nós temos a velocidade das reações, nós temos que aprender o porquê serve isso, por que nós temos que estudar a cinética química.
Então, a cinética química é importante estudar as velocidades com que as reações ocorrem, porque pode interferir nelas quando é necessário, né? A gente tem que saber quando é que a gente pode interferir. Então, para que eu tenho que saber isso? Porque nas indústrias isso ocorre muito, pois é interessante acelerar as reações que ocorrem muito lentamente. Já em outros casos, como as reações que fazem algum dano ao meio ambiente ou ao ser humano, e é importante retardá-los ao máximo possível, né? Hoje a gente já consegue manipular teoricamente para o ser humano através de remédios, através da parte farmacêutica, a questão da saúde, e também conseguimos hoje a questão acelerar as reações em questão acelerar ou deixar lentamente as reações na questão da indústria, né? A gente consegue produzir um material e ter com que esse material dure para nós um bom tempo de vida. No cotidiano também fazemos isso, porque nós conseguimos colocar os alimentos na geladeira, onde a gente consegue diminuir a velocidade da decomposição desse material, fazendo com que ele não vá estragar ou que ele permaneça com um tempo de vida maior também. E quando colocamos o feijão também é um outro exemplo, quando a gente coloca o feijão numa panela de pressão para aumentar a velocidade do seu cozimento, né? Se fosse feito numa panela aberta normal, provavelmente ele talvez não iria nem cozinhar ou iria demorar um tempo muito maior do que se for, né, como é feito na panela de pressão. O campo então que estuda os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas e os mecanismos por meio dos quais que esse processo a gente conhece ele então como cinética química. Então sim, é importante, nós temos que estudar essa questão da cinética química. Aí a pergunta vem, né? Se eu sei que a cinética química então é a velocidade das reações, significa que eu posso calcular essa velocidade. Essa velocidade ela pode ser determinada, só que vocês têm que cuidar para não se confundir com o que? Quando a gente fala em velocidade, velocidade média, a gente está falando em velocidade média da reação. Não é uma velocidade de carro, não é uma velocidade de trem, não é a velocidade de um ônibus. É a velocidade de uma reação. O que significa que a gente tem que analisar, então, quando a gente fala em reação, a gente vai analisar se o produto ou o reagente vai ganhar ou vai perder. É esse o ponto que nós temos que analisar. É qual vai ser essa velocidade que ele vai ganhar ou qual vai ser essa velocidade que ele vai perder. Bom, considere a transformação de uma substância qualquer. No caso, nós temos ali A mais B, a flechinha significa que ocorreu a reação, formou o C mais o D. Consideramos que o A e o B é para nós o reagente e que o C mais o D é para nós o produto. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de reagente vai diminuindo, o que significa então que conforme a reação vai acontecendo, o A e o B, como está exemplificado ali, ele vai acabar perdendo a quantidade com o tempo. Já para o caso do C e o D, que é o produto, conforme a reação vai acontecendo, ele vai aumentando. Então significa que nós já conseguimos definir dois pontos, que os reagentes numa reação sempre têm tendência a diminuir e os produtos de uma reação sempre têm tendência a aumentar. Levando em consideração que a velocidade de ambos tem que ser a mesma, elas têm que se coincidir, desde que nós estamos utilizando a mesma variação de tempo. A velocidade de uma reação e a rapidez com que os reagentes são consumidos, né, no caso diminui, ou a rapidez com que os produtos são formados aumentam em um intervalo de tempo. Então, como eu comentei, ele tem que ser analisado sempre em relação ao intervalo de tempo. Com isso a gente consegue montar uma equação, que a equação diz que Vm, velocidade média, é igual à variação da concentração dividido pelo intervalo de tempo. O que ele quer dizer com isso? Que ele tem uma variação de concentração, uma variação de quantidade. Essa variação, quando a gente fala em variação, a gente está falando em tempo final menos tempo inicial. Desculpa, não é tempo, a gente está falando em quantidade. Quando a gente fala em variação de concentração, a gente está falando em variação de quantidade. Então a gente está falando em variação de quantidade final menos, né, a quantidade inicial. Já no caso do intervalo de tempo, aí sim nós vamos definir um tempo e esse tempo também vai ser definido pelo tempo final menos o tempo inicial. Olhando de uma outra forma, eu poderia dizer que a forma então seria aquela ali, ó, Vm, que é igual a delta colchetes dividido por delta T. O delta colchetes está representado na forma para vocês, nessa forma aqui, ó, ele representa para nós que é a quantidade, então seria a variação de quantidade, que nada mais é do que o final menos o inicial, como eu comentei. E o delta T seria a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ok. Usando essa ideia,
eu montei essa tabela para vocês como exemplo, e aí ele diz assim, ó, analisemos então o que ocorre com a reação. Aí eu dou uma reação para vocês que é o C2H2 mais 2H2, que formou C. Aí ele diz aqui, ó, um químico medindo a quantidade de matéria em função do tempo e nas condições em que a reação se processa, obteve os seguintes resultados. Aí ele montou a tabela. Ele montou a tabela de tempo. Esse tempo está em minutos e vai de 0, 4, 6 e 10. Então significa que no tempo zero ele anotou as quantidades de C2H2, as quantidades de H2 e as quantidades de C2H6. Ele conseguiu montar a tabela e conseguiu colocar esses valores. E definiu que no tempo zero eu tinha 50, no tempo de 4 minutos eu tinha 32, no tempo de 6 minutos eu tinha 35 e no tempo de 10 minutos eu tinha 30. Isso para o C2H2, que é o primeiro componente, ou seja, o reagente da nossa reação. Para o H2, ele fez a mesma coisa. Tá? O outro reagente que nós temos, que é o H2, ele definiu que no tempo zero ele tinha 60, no tempo de 4 minutos ele tinha 36, no tempo de 6 minutos ele tinha 30 e no tempo de 10 minutos ele tinha 20. E para o C2H6, que é o nosso produto, ele também mediu a quantidade e ele definiu que ia de 0 até 20. Então ele construiu essa tabela, né, definindo um intervalo de tempo, que foi teoricamente de 0 até 10 minutos, e ele conseguiu escalar todos os valores, as quantidades em mols de cada material, de cada componente da reação. Usando essa tabela, nós vamos agora calcular a velocidade média. Então vamos lá. Aqui eu só diminui um pouquinho a tabela para vocês não perderem a visão dela. É a mesma tabela, a mesma reação. E aí eu faço a seguinte pergunta. Calculando a velocidade média dessa reação no intervalo de 0 minutos a 4 minutos em função do C2H2, temos, em outras palavras, qual seria a velocidade do C2H2? Então eu vou destacar em vermelho a reação para vocês. Nós estamos analisando só para o C2H2. Esqueçam por enquanto os outros componentes e vamos só focar nele. Ele destacou para nós na pergunta que ele queria calcular no intervalo de 0 a 4 minutos para o C2H2. Então, se eu for demarcar, eu só vou olhar esta região aqui, porque eu estou olhando o tempo em minutos de 0 a 4 minutos. E estou olhando para o componente que é o C2H2. E ele disse para nós que ele tinha 50 em 0 minutos e ele tinha 38 em 4 minutos. Conhecendo a fórmula que nós já vimos, sabemos que a velocidade média é a variação da concentração pelo intervalo do tempo. Aplicando essa fórmula, nós teríamos o seguinte, que velocidade média é a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Sabemos que o tempo que ele pediu para nós calcularmos foi de 0 a 4 minutos. O tempo inicial seria 0, o tempo final seria 4. Então, se eu for remontar isso em cálculo ou colocar na fórmula, eu diria que nós temos isso aqui, ó. Velocidade média é igual, no tempo final, o nosso tempo final seria 4 minutos, menos o nosso tempo inicial, que seria 0. Aí vocês vão me perguntar, mas da onde o professor tirou 38 e da onde tirou 50? A fórmula diz que a quantidade também é a quantidade final menos a quantidade inicial. Mas da onde saíram essas quantidades? Da tabela. Porque no tempo de 0 minutos eu tinha 5. E no tempo de 4 minutos eu tinha 38. Teoricamente o tempo de 4 minutos é o nosso tempo final. Então a quantidade final no tempo de 4 minutos é igual a 38. Menos a quantidade no tempo inicial. O tempo inicial seria 0. A quantidade é igual a 50, então seria 38 menos 50. Fazendo o cálculo matemático, 38 menos 50 nos daria 12 e 4 menos 0 nos daria 0. Terminando então em Vm, velocidade média, é igual a menos 12 dividido por 4. Dividindo isso matematicamente, nós temos então que a velocidade média é igual a menos 3 mols por minuto. Quando a gente fala em velocidade, nós temos que entender que não existe velocidade negativa, né? Mesmo que um carro esteja andando de ré, a velocidade dele ainda é positiva. Só que quando a gente compara isso a uma reação química, a velocidade sim pode ser negativa, porque ela representa para nós que ele não está ganhando, e sim ele está perdendo mols por minuto. No caso do C2H2, que nós já vimos, ele é o reagente. Conforme a reação ocorre, o reagente tende a diminuir.
e mostra pela tabela isso para nós. Então significa que a cada minuto que passa, ele está perdendo 3 mols. Vamos passar o slide. Nós vamos continuar com a mesma tabela, tá? E eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A pergunta agora é: calculando a velocidade média dessa reação no intervalo de 0 a 4 minutos, ou seja, o tempo permanece ainda de 0 a 4 minutos, só que em função agora do H2. O que nós vamos usar é esse aqui, ó, é o H2. Então vou destacar ele para vocês. Eu destaquei agora o componente que nós estamos usando e vamos destacar os componentes na tabela. No nosso caso, nós estamos no tempo de 0 a 4 minutos e a quantidade de matéria de H2 presente seria 60 e 36. 60 no tempo 0 e 36 no tempo de 4 minutos. Né? Colocando na fórmula, que nós sabemos que a fórmula da velocidade média é a variação da concentração dividida pelo intervalo do tempo, e aplicando a fórmula nós sabemos que é a quantidade final menos a quantidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo, então nós teríamos que o tempo seria 4 menos 0, permanecemos com o mesmo tempo ainda que nós tínhamos escolhido. No tempo de 4 minutos, se eu for olhar na tabela, no tempo de 4 minutos nós temos 36 mols presentes de H2. Então, no tempo de 4 minutos, nós temos uma quantidade de 36. No tempo 0, se eu for lá na tabela e olhar no tempo 0, nós temos uma quantidade de 60 mols de H2 presente. Então, eu poderia dizer que nós temos a quantidade final, que seria 36, menos a quantidade inicial, que seria 60. Dividido pelo tempo final, que seria 4, menos o tempo inicial, que seria 0. 36 menos 60 daria para nós menos 24, e 4 menos 0 daria 4. Substituindo, então ficaríamos com Vm, velocidade média, é igual a menos 24 dividido por 4. Calculando isso e dividindo, menos 24 dividido por 4 seria igual a 6. Bom, mas aí se vocês olharem, a reação que nós estamos analisando e o componente que nós estamos analisando agora é do 2H2. Se a gente for analisar, esse 2 que está aqui na frente, ele representa para nós que a reação ou que a quantidade de hidrogênio é 2 vezes maior em relação aos outros. Porque aqui não temos nenhum número na frente, não temos, né, nenhum índice. Significa que aqui é igual a 1 e para o outro também seria 1. Então a velocidade desse componente está dizendo para nós que é 2 vezes mais rápido em relação aos outros. O que significa então que eu teria que pegar a velocidade média, que é de 6 mols por minuto, que seria menos 6, eu teria que dividir ele por 2. E assim nós temos uma velocidade média igual a 3 mols por minuto. Confirmando o que eu tinha falado para vocês, que se a reação for feita no mesmo intervalo de tempo, todos os componentes têm que ter a mesma velocidade. Bom, então significa, professor, que se a gente calcular para o C2H6 no tempo de 0 a 4 minutos, ele também teria que dar 3 mols por minuto? Sim, também teria que dar 3 mols por minuto. E é isso que nós vamos fazer agora. Então eu dei para vocês a tabela de novo. Aí eu falei, ó, calculando a velocidade média dessa reação no intervalo de 0 minutos a 4 minutos, em função do C2H6. Então agora nós vamos usar o C2H6. Vou destacar ele para vocês. Está destacado e vamos destacar ele na tabela. Na tabela nós temos o tempo de 0 a 4 minutos. No tempo de 0 minutos, o C2H6 nós temos 0, porque ele é o produto, ele está depois da flecha. Se a reação ainda não aconteceu ou não começou, ele não formou nada, então ele não tem nada. E no tempo de 4 minutos, ou seja, 4 minutos depois, ele já formou para nós 12 mols de C2H6. Colocando isso na nossa fórmula, que nós sabemos que velocidade média é igual à variação da concentração do dividido pelo intervalo do tempo. Né? Sabendo então que a velocidade média é a quantidade final menos a quantidade inicial do nosso componente, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, substituindo isso na fórmula, nós poderíamos dizer que nós temos que Vm é igual, tempo final continuou o mesmo, 4 menos 0, né, que seria 4 o tempo final, menos 0 do tempo inicial, e que no tempo de 4 minutos eu teria uma quantidade de 12 mols de C2H6, menos no tempo 0. No tempo 0 nós temos uma quantidade de 0 de matéria. Então 12 menos 0 daria 12 e 4 menos 0 daria 4. Portanto, a velocidade média seria 12 dividido por 4. E matematicamente 12 dividido por 4 é igual a
3 mols por minuto. Bom, confirmou-se o valor, deu igual a 3, só que se vocês olharem o detalhe, ele deu positivo. Por que ele deu positivo? Porque agora nós estamos falando do produto. O produto diz que conforme a reação for ocorrendo, ele vai aumentando, ele vai ganhando quantidade de matéria. O que significa então que a cada minuto que passa, ele ganha 3 mols. Diferente do C2H2 e diferente do H2, que a cada minuto que passava perdia 3 mols, porque eles são os reagentes. Vamos colocar isso na nossa tabela, né? Eu vou confirmar esses resultados que nós temos. O primeiro resultado que nós fizemos foi do C2H2, que nós temos aqui. O segundo foi do H2 e o terceiro foi do C2H6. São as 3 contas que nós fizemos. Um está definido para vocês em azul, o outro em amarelo e o outro em verde. Essas foram as 3 contas que nós fizemos com a mesma tabela, no mesmo intervalo de tempo para as 3. E se vocês observarem, as 3 nós chegamos ao mesmo resultado, que na verdade é 3 mols por minuto. 2 delas, de novo, negativo, porque são os reagentes, e uma delas positiva, porque é o produto. Então, dessa forma, né, com esse slide, com esse vídeo, eu consigo demonstrar para vocês, ou dar uma ideia para vocês de como se calcula a velocidade média das reações. Ok? Então, a partir daqui, na próxima aula, eu vou passar para vocês um texto apenas de leitura. Esse texto ele vai trazer os fatores que podem influenciar essa velocidade. E aí para frente a gente vai trabalhar em cima desses fatores e também vão trabalhar com esses cálculos matemáticos. Então, uma boa semana para vocês e eu vou ficando por aqui. Que influenciam ou que podem ter essa possibilidade de controlá-la.